Olá, eu sou a professora Tatiana Rodrigues. Hoje corrigiremos um simulado com base na banca Consulplan para o seu concurso do TRF. Espero que você aproveite. 5 questões aí que realmente são recorrentes na banca, que podem aparecer para você. Texto de hoje, versos livres. Os versos livres me encantam. A falta de regras. As palavras que brilham nos papéis como pétalas. As rimas são tão belas. Não importa se forem ricas ou pobres. O que me atrai é a total ausência de celas. Escrever para reflexões nobres. O soneto é requintado, mas a liberdade é um estado. Estado de ser e amar. Ao instantâneo se entregar. Rian Lopes. Esse foi um poema que eu encontrei na internet. Não conheço o Rian Lopes, tá? Mas um bom poema. Acho que você tem que treinar poema para a prova também, porque é uma prova que gosta muito de crônica, volta e meia aparece um texto desse, então acho que você tem que treinar essa realidade. Vamos lá. Os versos livres me encantam. A falta de regras. Falta de regras por quê? Porque eles são livres, já vem escrito antes, né? As palavras que brilham. Quem é que brilham? As palavras. Então, olha só, esse que está aqui, ó, as palavras que brilham, com certeza ele é um pronome relativo. E o que ele faz aqui na vida? Retoma palavras, né? Brilham nos papéis como pétalas. Aí eu quero que você, olhe lá, vou envolver aqui. Esse como está justamente fazendo uma comparação. Porque eu estou comparando a forma como as palavras brilham nos papéis com as pétalas. Então, brilham como pétalas. Não se esqueça de que quando aparece o elemento comparativo expresso, é porque existe uma comparação. Se eu arranco o elemento comparativo e digo as palavras são pétalas, veja como elas não são pétalas de verdade, eu passo a ter uma comparação subentendida e eu chamo isso de metáfora. As rimas são tão belas, não importa se forem ricas ou pobres. Olhe lá, isso não importa. Isso o quê? Se forem ricas ou pobres. Se eu posso trocar essa oração inteira pela palavra isso, pode ter certeza de que esse ser que aí inicia exerce a classe gramatical de conjunção integrante. Vou colocar aqui, olha lá. Conjunção integrante. Conjunção integrante são justamente aí o que e o ser iniciando uma oração. O que me atrai é a total ausência delas. Olha lá, toda vez que você tiver o antes de um que, eu quero que você tente fazer uma troca. Tente trocar esse o por aquele ou por aquilo. Veja se dá certo. Aquilo que me atrai é a total ausência de celas. Deu certo? Deu. Então pode ter certeza que se eu pude trocar esse o por aquilo, esse o que está aqui é um pronome demonstrativo. E esse que necessariamente será um pronome relativo. E se cair alguma questão de prova perguntando para você a quem esse que se refere, você vai dizer que esse que tem como referente justamente este o. Escrever para reflexões nobres. O soneto é requintado, mas a liberdade é um estado de ser e amar, ao instantâneo se entregar. Eu quero fazer mais uma relação aqui, que é linda nesse texto. Ele começa dizendo que os versos livres o encantam. Eles são livres, olha lá. Os versos livres me encantam. A falta de regras, as palavras que brilham nos papéis como pétalas, as rimas são tão belas. Não importa se forem ricas ou pobres. O que me atrai é justamente aquilo que me encanta. O que me atrai é a total ausência de celas. Olha só. O que é a cela? A cela é um quarto pequeno, né? A gente conhece essa cela com C aí como a cela de prisão.
E olha só, eles são o quê? Livres. Então, realmente, existe ausência de celas, existe ausência de prisões, de estar presos, enclausurados. É essa a ideia. Entre a palavra livre e a palavra cela, eu tenho uma clara relação de oposição. Se eu tenho oposição entre as palavras, né? Claro que a ausência de celas é liberdade, né? Mas a palavra cela em oposição com a palavra livres, ó, nós temos uma figura de linguagem chamada antítese. A antítese traz justamente para você, ó, antes de antítese, para você lembrar do antônimo, né? São palavras antônimas. Logo estou diante de uma antítese de ideias opostas. É justamente essa aplicação aqui. É um texto ótimo para você treinar verso, por isso que eu escolhi. Continuando, vou apagar aqui. Olha lá, e a última coisa que eu disse foi justamente a primeira questão do texto. Olha lá. A palavra em oposição a livres, presente no primeiro verso, é... Olha lá, a palavra em oposição. Se eu tenho uma oposição, eu tenho um antônimo. E aí, justamente o gabarito seria a palavra celas, porque livre é o solto e cela é o preso, né? A ideia é essa. Então, gabarito, letra C. Não se esqueça, isso está onde no meu edital? O seu edital está em figuras de linguagem e está em antonímia. Antonímia é antônimo, tá, gente? É a mesma coisa. Continuando aí. 2. Duas figuras de linguagem presentes são antonomásia e comparação. Antonomásia é quando uma pessoa fica muito conhecida por um feito, por um apelido qualquer, e aí eu não preciso dizer o nome da pessoa. Eu digo aquilo que ela é, aquilo sobre a qual ela ficou conhecida, e você já sabe de quem eu estou falando. Por exemplo, o que acontece com o rei do futebol. Quem é o rei do futebol? O Pelé. Mas quando eu digo rei do futebol, eu não preciso dizer Pelé, porque todo mundo sabe quem ele é. Rei do futebol é antonomásia de Pelé. Olha que louco, né? O problema da figura de linguagem não é você entender o conceito é simples. O problema é você lembrar que o nome disso é antonomásia, porque vamos combinar, né? Que palavra, né, que escolheram. Eu sei que o seu problema com o português muitas vezes não tem a ver com a matéria, e sim com a nomenclatura escolhida, né? E realmente creio que a dificuldade com a figura de linguagem esteja aí. Então o seu treino em figura de linguagem tem que estar justamente baseado em pensar no que significa, né, no conceito da figura e associar esse conceito ao nome dela. Você fazendo isso, você nunca vai errar, né? Ai, Tatiana, antonomásia me lembra perífrase, né? Lembra. Só que perífrase não é para pessoas. Por exemplo, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Mas, pô, cidade maravilhosa não é uma pessoa, mas o conceito é o mesmo. Aí eu já tenho a perífrase do Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, Cidade Luz, que é Paris, né? Terra da Garoa, São Paulo. São perífrases. Agora, antonomásia, rei do futebol, rainha dos baixinhos, que é a Xuxa, o rei, Roberto Carlos, né? Os reis do Iê, 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 os Beatles, o rei do rock, Elvis Presley, o príncipe dos poetas, Olavo Bilac, né? E assim vai. Apareceu comparação no texto? Apareceu, nós até marcamos aquele como comparativo, né? Mas a antonomásia não veio. Comparação e antítese, exatamente aquilo que a gente já marcou, que apareceu sim. Ser metonímia. Metonímia é uma troca. Quando você diz que bebeu um copo de Coca-Cola, por exemplo, você não bebe o copo, você bebe o líquido. Então você, né, teve uma troca. Quando você diz que vai comprar Bombril, por exemplo, você não compra Bombril, você compra esponja de aço. Ah, comprei Bombril, aí eu comprei o Assolan. Pô, como assim? Né? Você está trocando a marca pelo nome que seria esponja de aço. Então, em vez de dizer esponja de aço, você troca pela marca e diz Bombril, né? Isso é metonímia. Catacrese, você denomina alguma coisa.
mas você denomina fazendo uma adaptação para algo que seja parecido. É o que acontece, por exemplo, quando você diz o bico do bule, né? Bico do bule, veja, o bico, quem tem bico é pássaro, o bule não tem bico não, né? Então, na verdade, eu não sei o nome daquilo ali, aí eu adapto para algo parecido, né? Bico do bule, pé da montanha, pé da barriga, pé da cadeira, costas da cadeira, né? Não se esquecendo nunca de embarcar. Vou até escrever aqui. Essa é a catacrese mais importante, é a mais clássica, talvez. Embarcar significa entrar no barco para seguir viagem, mas de fato não existe uma palavra técnica para você entrar no trem, para você entrar no avião, para você entrar no ônibus. Então nós adaptamos para algo parecido, ou seja, pegamos uma palavra que a gente usa para outra coisa, que é para o barco, e adaptamos para o trem, para o avião e para o ônibus. A ideia é essa. Então, de fato, não existe uma palavra específica para entrar no trem, no avião ou no ônibus para seguir viagem. Então, nós adaptamos e usamos a palavra que nasceu para fazer isso com um barco. Isso é catacrese. É uma adaptação para você denominar alguma coisa. Coisificação e símile. O que é coisificação? Coisificação é transformar em coisa aquele que não é. Quando você diz assim, ai, estou todo quebrado, minhas costas estão escangalhadas. Suas costas estão escangalhadas. Suas costas são como, né, liquidificador, eletrodoméstico, como é que é isso, né? Então, na verdade, você não está quebrado nem escangalhado, porque quem quebra e escangalha são coisas. Então, você está coisificando, ou seja, dando características de coisas àquele que não é coisa. O que é símile? Símile é comparação, é só um outro nome. Daí vem algo similar, né? Comparando aí. Gabarito, letra B de bola. Questão número 3. A alternativa em que o termo exerce a mesma função sintática da palavra que no terceiro verso é... Vou ter que voltar ao texto, certo? Os versos livres, verso 1. Ele disse mesma função. Se ele diz mesma função, provavelmente você está diante de função sintática. Então, eu vou voltar lá. Os versos livres me encantam. Os versos livres encantam. O verso livre encanta. Repare que os versos livres é que estão obrigando o verbo a ir para o plural. Se eu colocar verso livre no singular, pode ter certeza de que o verbo também vai ficar no singular. Então, eu estou falando de concordância. Ocorre que o verbo concorda com o sujeito. Sujeito é o cara que, quando aparece expresso, obriga o verbo a ficar no singular ou a variar para o plural. Então, pode ter certeza de que a função sintática da letra A é sujeito. Vou voltar lá para ver as demais. B. Belas, do verso 5, me do verso 7, vou ver se eu decoro isso. E requintado, do verso 9. Então, beleza. Belas, me e requintado. 1, 2, 3, 4, 5. Não era aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Belas, né? As rimas são tão belas. O sujeito aqui quem é? As rimas. Belas é um adjetivo que está separado do seu substantivo por um verbo e ele exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Não importa se forem ricas ou pobres. O que me atrai, aqui o me, é a total ausência de celas. Então vamos lá. A total ausência de celas é aquilo que me atrai. Eu quero escrever isso aqui numa ordem direta para você perceber. Olha só. A total ausência de celas. Não vou usar o vou usar o aquilo,
porque eles são sinônimos mesmo e fica mais fácil você enxergar com aquilo que com o. A total ausência de células é aquilo que me atrai. Aí veja, aqui eu tenho o verbo ser, aqui o verbo atrair. Aí veja, a total ausência de células é aquilo. Essa é a oração número 1. Que me atrai é a oração número 2. Esse que tem como referente justamente a palavra aquilo. Se eu colocar aquilo no lugar do que, eu vou ter o seguinte: aquilo me atrai. Então, olha lá. A total ausência de células é aquilo. Aquilo me atrai. Para evitar a repetição da palavra aquilo, usei esse que. Então, com certeza, esse que é aquilo que nós chamamos de pronome relativo. E qual é a função sintática dele? Ora, a mesma função sintática do ser que ele substituiu, é escrito no lugar dele. Então, olha lá. Aquilo me atrai. Esse aquilo é justamente o sujeito. Então, esse que exerce função sintática de sujeito. Aquilo que me atrai é a total ausência de células, né? A gente estava falando aí, ausência de células é aquilo que me atrai, parará. Escrever para reflexões nobres, o soneto é requintado. Olha só que requintado aqui é a mesma função sintática de belas. Isso é predicativo do sujeito também, né? O soneto é o sujeito, é um verbo de ligação, requintado é o predicativo do sujeito. Eu quero voltar à questão. A alternativa é que o termo exerce a mesma função sintática da palavra que no terceiro verso, que foi justamente o que eu não avaliei ainda, né? Eu tenho na letra A, sujeito, na letra B, o predicativo do sujeito, o me, que era aquilo, me, né? Não avaliei ali, depois eu vou voltar. Requintado o predicativo do sujeito também. Então, ele quer o que do terceiro verso. Vou voltar novamente ao texto. Aí eu montei aquilo que me atrai, né? Ficou assim, aquilo me atrai. Ou seja, aquilo atrai alguém. Aquilo atrai Tati. Quando aparece o me numa prova, sabe o que eu faço? Eu substituo pelo meu próprio nome. Porque ele está no lugar de um substantivo que sou eu mesma. Então ele está substituindo o meu nome. Dá no mesmo. Aquilo atrai Tati. E o que atrai alguém. Esse me exerce função sintática de objeto direto, né? É diferente das demais. Aí ele estava falando do que do terceiro verso. As palavras que brilham nos papéis como pétalas. Esse que está aí está justamente evitando a repetição, né? De quem? De palavras. Então, ele exerce aí uma função sintática de sujeito, né? As palavras brilham nos papéis como pétalas, né? Ele evita a repetição dessas palavras aí. Então, justamente, o gabarito da questão é a letra A, porque foi a única que exerceu a função sintática de sujeito. Ai, Tatiana, eu acho discutível, porque eu posso arrancar aquele que, aí eu acho que esse que é expletivo. Existe essa possibilidade? Claro que sim, mas veja que nós estamos num contexto de poema, e no poema você tem mais superfícies subentendidas, ainda mais quando se fala de comparação. A comparação ela traz verbos, né, implícitos, e a realidade é que se você não encarar esse que como pronome relativo e esse que sendo sujeito, você simplesmente não vai ter resposta. Então é o momento de você voltar, você tem que se acostumar com esse tipo de questão, porque o concurso faz isso, o concurso traz questões muitas vezes ambíguas, em que você tem que pensar novamente, falar, se não é isso, então tem que ser aquilo outro. Então, por isso, sem dúvida que o gabarito tem que ser a letra A. Continuando, questão número 4. A alternativa em que não há presença de conjunção. Aí eu tenho o que do verso 3, nós acabamos de avaliar que ele não é conjunção, ele é pronome. Então pode ter certeza que o gabarito já é essa, mas a gente vai dar uma olhada, né? No como, verso 4,
no C do verso 6 e no mais do verso 10, né? Como sei mais. Então, voltando lá. As palavras que brilham no papel como pétalas. Esse como aqui está fazendo uma comparação, é justamente uma conjunção comparativa. Depois ele fala desse ser, não importa se forem ricas ou pobres, nós resolvemos no início esse ser é uma conjunção integrante, então ele é conjunção também. E o mais que ele pediu é justamente esse aqui. O soneto é requintado, mas a liberdade é um estado, mas, porém, entretanto, todavia. O mais é uma conjunção adversativa, então justamente a resposta é esse que não é conjunção. Nós já avaliamos, inclusive, na questão anterior, né? Tratando como pronome. Então, o gabarito da questão número 4 é exatamente esse que da letra B de bola. Questão número 5, nossa questão de redação oficial. Olha só, não se esqueça de entrar no site da Presidência da República, www.planalto.gov.br, clique em legislação, procure lá o Manual de Redação Oficial da Presidência da República para baixar. Esse manual cai para você, intencionalmente se cair, só vai cair uma questão. Olha só, deixa de ser doido. Às vezes a sua convocação é justamente por causa de uma única questão. Ainda mais numa prova com tantas matérias para poucas questões. Então vamos lá. Tudo vai ser decidido com uma questão. Se cair de tudo vai ser uma questão só. Se cair crase vai ser uma questão só também. Se cair figura de linguagem também só vai ser uma. Você tem que acertar redação oficial. Você não pode deixar isso de lado. Acredito que caia pelo menos uma questão, né? Questão 5. Acerca do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, marca a alternativa correta. A. O uso da norma culta da língua portuguesa é necessário em qualquer documento oficial. Até aí tudo bem. Já que é necessário certo rebuscamento na linguagem, jamais. Nada de rebuscamento. Rebuscamento é o falar difícil, que é condenado em qualquer redação. A redação ela tem que ser nítida, ela tem que ser clara. Você não pode confundir falar de acordo com a norma culta da língua portuguesa, ou melhor, escrever de acordo com a norma culta da língua portuguesa, com falar difícil. Nada tem a ver com isso. Tem a ver com falar corretamente. Ou seja, eu escrevendo um texto de acordo com a norma culta, a vírgula tem que estar no lugar certo, a concordância também, a regência, o acento grave indicativo de crase. Eu não posso errar a ortografia, mas não é para eu escrever uma linguagem de difícil entendimento, senão eu comprometo aí um pressuposto básico da redação oficial e de qualquer redação que se chama clareza. Então, sempre que aparecer para você rebuscamento, você pode riscar, essa é errada. Próxima aí, acerca do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, marca a alternativa correta. Continuo com o mesmo enunciado. Letra B, para pessoas cujo tratamento seja mais cerimonioso, deve-se empregar o superlativo ilustríssimo. Jamais, nem ilustríssimo, nem digníssimo. Isso não se usa mais, está expresso no Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Então, essa alternativa está errada. Não se usa ilustríssimo, nem digníssimo para nada. C. O vocativo correto para se dirigir ao presidente da Câmara dos Deputados é excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, seguido de vírgula. Olha só, você tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Por quê? Eu tenho várias autoridades para as quais se usa o pronome de tratamento Vossa Excelência. Quem é Vossa Excelência nesta vida? É todo mundo que é top em alguma esfera. Top como assim? Por exemplo, no judiciário, o juiz de direito, um desembargador, um ministro do STF, um ministro do STJ, sem dúvida. Um deputado, né, indo para o legislativo, um senador, sem dúvida.
No executivo, um governador, presidente da república, não preciso nem comentar, né? Então essa galera toda, Forças Armadas também, um brigadeiro, né? Acho muito engraçado o brigadeiro, mas enfim, ele também é tratado como Vossa Excelência, um almirante, um mar-guerra, essa galera toda é Vossa Excelência. São autoridades superiores no legislativo, no judiciário, no executivo e nas Forças Armadas. Não veja as Forças Armadas caírem em prova para o tipo de prova que você vai fazer, né? Então, acho que você tem que se prender aí, executivo, legislativo e judiciário, mas nessas autoridades que eu falei agora, né? O ministro de Estado também. Beleza. A questão é que dentro dessa galera toda a que se dirige o pronome de tratamento Vossa Excelência, eu vou ter para eles 2 vocativos, e é disso que ele está falando. O vocativo ou vai ser Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo, e em seguida uma vírgula, ou será Senhor, seguido do cargo, seguido de uma vírgula. Só que, Excelentíssimo Senhor, dessa galera toda que é Vossa Excelência, só se dirige para os 3 chefes de poder. Ou seja, o chefe do poder executivo, o chefe do poder legislativo ou o chefe do poder judiciário. E já aproveitando, quem é o chefe do Poder Executivo? Vai respondendo aí. Presidente da República. Quem é o chefe do Poder Judiciário? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidente do STF. Quem é o presidente do Poder Legislativo? E, ó, não é o presidente da Câmara dos Deputados, não. É o presidente do Congresso Nacional. Veja, nós temos 2 casas. Nós temos a Câmara e nós temos o Senado. Quando juntamos os 2, formamos uma coisa muito maior, que se chama Congresso Nacional. Então, é o presidente do Congresso. Ai, Tatiana, mas o cara que é presidente do Congresso é o mesmo presidente do Senado? Olha só. Você vai fazer prova de redação oficial dentro da prova de português. Isso não é direito. Então, a gente só marca o que está escrito na lei. Contra a lei não há discussão. O cara, não importa se ele ocupa um outro cargo, ele só vai ser chamado de Excelentíssimo Senhor, não sei das quantas, quando ele estiver ocupando o cargo de presidente do Congresso Nacional. Ainda que ele também ocupe outras funções na vida, como apresentador de TV, feirante, qualquer coisa, não importa. Tudo bem? Então, é o presidente do Congresso Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da República. Só essas 3 pessoas é que receberão vocativo Excelentíssimo Senhor. Então, eu vou dizer, Excelentíssimo Senhor, presidente da República, vírgula, Excelentíssimo Senhor, presidente da Câmara dos... Olha, eu confundi. Excelentíssimo Senhor presidente do Congresso Nacional, vírgula, Excelentíssimo Senhor, presidente do Supremo Tribunal Federal, vírgula. Só essas 3 pessoas e mais ninguém. O resto, ministro de Estado, o que eu vou fazer? Senhor ministro, vírgula. Governador, senhor governador, vírgula. E o pronome de tratamento continuará sendo Vossa Excelência, porque Vossa Excelência equivale a um você. Eu diria assim, ó, senhor ministro, em vez de dizer, você está chateado? Eu diria, senhor ministro, Vossa Excelência está chateado? Ai, não se esqueça do que eu vou falar agora. Se o ministro for um homem, né, pense com você. Você está chateado? Se for mulher, você está chateada? Então, obviamente, os adjetivos relacionados aos pronomes de tratamento devem seguir o sexo da pessoa. É igual o que acontece com você. Então, olha só, caiu o texto para você lá com o pronome de tratamento. Você vai trocar Vossa Excelência, Vossa Majestade, Majestade não, desculpe-me, né? Majestade para a prova de português. Mas para a questão de redação oficial ela não aparece, né? Mas enfim, Vossa Magnificência, Vossa Senhoria, não importa.
Qualquer pronome de tratamento que aparece para você iniciando-se com vossa, equivale a um você. E vamos lá, esse que eu tinha citado também, Vossa Majestade, Vossa Alteza, não importa. Porque o você é o vossa mercê. Então a conjugação do verbo é igual. Nós só abreviamos a palavra vossa mercê e ficou você. Né? Então veja só, você está feliz? Você está chateado? Você homem. Você está chateada? Você mulher. Então, Vossa Excelência está chateado. Vossa Excelência está chateada. A conjugação do verbo é igual a que acontece com você. E o adjetivo associado é igual ao que acontece com você. Então, se eu fosse você, aparecendo um trecho para verificar se aquele pronome de tratamento está adequado, eu leria você no lugar de Vossa Excelência. Para verificar se o resto da frase em português está correto. Tá? Para verificar a concordância da coisa. Enfim. E o vocativo é como você chama a pessoa. Fulano, vírgula, dá um pulo aqui. Esse fulano é vocativo. Então, é como você chama a pessoa. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, vírgula, dá uma ajudinha aqui, filho, obrigado, né? Isso aí seria um trecho aí, não de redação oficial, mas do nosso dia a dia, lá, batendo papo com o cara. Essa é a ideia. Então, vou apagar aqui. Essa opção está errada, ele quer correta, porque ele diz que o vocativo para o presidente da Câmara dos Deputados é excelentíssimo senhor presidente da Câmara, e não é. Isso aí é para você confundir com o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, por isso que ele faz essa troca. O presidente da Câmara vai trazer o senhor presidente da Câmara, o senhor, né? Só isso. Letra D. Independentemente do pronome de tratamento utilizado, os adjetivos associados a ele devem concordar em gênero, o que é gênero masculino e feminino, com o sexo da pessoa a que se referem. Sem dúvida, foi aquilo que eu já acabei de falar para você. Independentemente do pronome de tratamento, se é Vossa Senhoria, que tem essa parte senhoria que parece que é feminina, não importa. Se Vossa Senhoria é um homem, Vossa Senhoria está atarefado. Se é uma mulher, Vossa Senhoria está atarefada, como acontece com você. Então, de fato, o adjetivo concorda com o sexo da pessoa. Até aqui, nós temos o nosso gabarito, letra D, finalizamos o nosso simulado. Eu espero que você tenha aproveitado. A gente se encontra em outros momentos. Tchau, tchau, boa sorte.